O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 149. Capítulo 149. O mapa do quinto jogo é Invasão. Capture a bandeira. 75 jogadores participarão. Uau! É uma partida de equipe. Aplausos irromperam da seleção chinesa. Bem, é um mapa Capture the Flag. Acho que é difícil ter duas partidas individuais seguidas. Por outro lado, a atmosfera entre a seleção coreana foi moderada. A expectativa era de que o quinto jogo fosse desafiador, principalmente depois de sofrer derrotas consecutivas nos jogos da equipe, exceto no primeiro. O tamanho do mapa, com 75 jogadores, é considerado um mapa pequeno, certo? Sim, está correto. Isso não parece bom. O técnico No Young-jun soltou um suspiro. Capture the Flag, como o nome sugere, é um jogo onde os jogadores competem para capturar mais bandeiras geradas aleatoriamente em pontos-chave do mapa. O resultado do jogo normalmente é decidido 30 minutos depois com base no número de bandeiras armazenadas na base principal de cada equipe. Porém, este mapa tinha diversas condições de vitória diferentes, como eliminar todos os jogadores do time adversário ou destruir a base principal do inimigo. A razão para a expressão sombria de No Young-jun foram precisamente essas condições de vitória. Em mapas pequenos, a China tem uma taxa de vitória de 100%. Então, acima de tudo, tinha que ser um mapa pequeno. Se fosse um mapa para 100 jogadores, teríamos tido uma chance. Embora tenha sido chamado de mapa pequeno, o tamanho do mapa Capture the Flag era substancial. Porém, o problema era que Gegaleon, o grande mago da China, tinha um alcance de feitiços que combinava com ele, mesmo em sua base principal, às vezes a ponto de usar super feitiços. Sim, em mapas pequenos, mesmo que Gegaleon compre uma carta ruim, o feitiço de ataque de meteoro atingirá o alvo devido ao buff de Jo Hyung. Quanto tempo demoraram os jogos para a China? Em média, demoravam cerca de 20 a 30 minutos. Se Gegaleon tirar uma boa carta, pode terminar em 15 minutos. Hehe, isso é simplesmente inacreditável. Ao contrário do modo de jogo original de Capture the Flag, quando a China jogou o mapa, bombardeou unilateralmente a base principal do inimigo e o jogo terminou. Não importa quantas bandeiras o time adversário conseguisse, eles não poderiam vencer porque o local onde as bandeiras deveriam ser armazenadas foi explodido. Mesmo que eles tentem atrapalhar nossa capacidade de usar magia. É por causa daquele maldito dragão dourado. Somente Seong Ji-han pode desferir um golpe adequado. Não é fácil por causa da formação 108 Arhat. No Young-jun soltou um suspiro. A China, já uma equipe forte, tornou-se ainda mais formidável com a 108 formação Arhat. É claro que a formação em si tinha muitas fraquezas, de modo que o lado que recebesse o golpe poderia ganhar uma vantagem numérica esmagadora. Mesmo que seja 74 a 57, podemos vencer, é bastante assustador. Com apenas um jogador ausente do time, No Young-jun não via cenário de vitória. Isso ocorreu porque a sinergia entre os magos e os jogadores de apoio da China era esmagadora. O clima da comissão técnica parecia ter contagiado os jogadores da seleção nacional, pois todos tinham expressões sombrias. Exceto uma pessoa, excluindo Seong Ji-han. Treinador, acho que podemos derrotar a formação 108 Arhat desta vez. No primeiro, segundo e terceiro jogos, a formação 108 Arhat foi um adversário formidável. No segundo e terceiro jogos, eles foram ainda mais poderosos devido à supressão do Jin aprimorado. Mas Seong Ji-han agora tinha confiança. Ele tinha a convicção de que poderia derrotá-lo. Realmente, você acha? Sim. Então, por favor, aguente isso por apenas 20 minutos. 20 minutos. Certamente, eles poderiam aguentar cerca de 20 minutos. No Young-jun acenou com a cabeça com um brilho de esperança em seu coração. Capture o mapa da bandeira, a principal base da China. Seong Ji-han caminhou até lá sozinho. Mesmo sem formar uma formação triangular, ele se aproximou sozinho. Esse coreano é tão arrogante. Por que não simplesmente matá-lo em vez de usar a formação 108 Arhat? De onde vem essa confiança? Os jogadores chineses pareceram considerar isso um insulto e reclamaram. Mas aqueles que foram derrotados por Seong Ji-han na quarta partida pediram a Yel Hyong que lançasse seu feitiço. Yel Hyong iniciou o processo para lançar 108 formação Arhat novamente. Shin Song e Yel Hyong, o guerreiro mais influente da seleção chinesa, tinha uma expressão sombria devido ao placar do empate. É hora da formação 108 Arhat testar Seong Ji-han. Não importa o quão longe Seong Ji-han estivesse, contanto que ele estivesse dentro do campo de visão de Shin Song e Yel Hyong, o efeito de supressão da formação 108 Arhat foi aplicado. Uma vez dentro do vórtice criado por Shin Song e Yel Hyong. A magia não pode superar o destino. O Shaolin sempre esteve na vanguarda sob a bandeira do céu. Baque. Shin Song e Yel Hyong atingiu o chão com seu cajado. Uma mensagem do sistema apareceu na frente de Seong Ji-han. 108 Formação Arhat forma uma formação especializada em artes marciais. O poder da magia das artes marciais da facção ortodoxa é restrito. Depois que a formação foi interrompida pelo eclipse no primeiro jogo, Shin Song e Yel Hyong continuou a usar formações de artes marciais. Como resultado,
A energia sombria da espada eclipse de Seong Ji-han foi drenada e ele a armazenou. O GH ainda é irritante. De qualquer forma, vamos embora. Com apenas a lança Fênix em mãos, Seong Ji-han esperou. Todos os guerreiros segurando porretes investiram contra ele. Assim como na primeira partida, não houve jogadores de destaque. Todos pareciam guerreiros normais de Shaolin. Seong Ji-han balançou sua lança horizontalmente. Arte divina sem nome, tríade de maestria marcial, aniquilação total. Uau! A lança de Seong Ji-han dividiu as fileiras dos guerreiros Shaolin. No entanto, nem todos caíram diante dos ataques de Seong Ji-han. Cerca de metade deles levantou seu cajado para bloquear o ataque de Sang Ji-han. Normalmente, ele teria cortado todos eles facilmente. Seu poder é apenas cerca de 20% de sua força normal. 108 A supressão da formação Arhat, mesmo com apenas metade de sua força, foi bastante formidável. Até metade dos artistas marciais fortes foram suprimidos. Neste estado, até mesmo o uso de outras artes marciais que não fazem parte do sistema de Deus marcial era difícil. Além disso, os artistas marciais caídos foram rapidamente substituídos por novos, e os vivos balançaram seus cajados com força. A lança de Seong Ji-han moveu-se graciosamente, bloqueando todos os ataques e dominando os arredores. No entanto, as táticas dos artistas marciais pareciam infinitas. Oh, Sang Ji-han, os artistas marciais que rasparam a cabeça estão constantemente pressionando-o. Não importa quantos artistas marciais Shaolin ele derrote, eles continuam vindo. Isso não é pior que zumbis? Hehe. Eles chamaram de formação 108 Arhat. Mas quantos deles estão surgindo? Os comentaristas estavam exaustos pelos implacáveis artistas marciais. Se alguém além de Seong Ji-han estivesse lá dentro, teria sido surpreendido pela equipe. No entanto, Seong Ji-han, mesmo com sua força suprimida, estava desviando todos os ataques dos artistas marciais e contra-atacando. Um sorriso apareceu nos lábios de Sang Ji-han. Esse tipo de batalha tem seu próprio gosto. Com o poder restringido, existem até algumas vantagens. Desde que ganhou a habilidade da estrela e do vazio após obter a alma marcial, Seong Ji-han não conseguiu controlar totalmente seu poder. Ele sentiu como se estivesse usando sua nova força em vez de forçar os limites de sua habilidade. Mas agora, com seu poder restrito, ele podia realmente apreciar o quão ilimitado era o potencial da habilidade da estrela. Minha força, posso tirar mais aqui. Uau! A aniquilação total foi desencadeada novamente. Uau! Os monges foram todos divididos em dois. O corte horizontal foi muito mais poderoso do que há pouco. Todos os funcionários dos artistas marciais tinham uma energia forte. Mas desta vez não conseguiram impedir o ataque de Sang Ji-han. Esse cara, ele é incrivelmente persistente. Os monges usavam uma expressão exasperada. Parecia que Seong Ji-han estava ficando mais forte com o passar do tempo. Ele não conseguiu lançar uma técnica poderosa como no primeiro round, mas seu domínio no uso da lança foi excepcional, evocando ciúme e admiração em Shin Song e Lee Hyung. Seong Ji-han não foi apenas um jogador escolhido para aumentar suas estatísticas. Suas habilidades marciais já estavam completas, como se ele fosse um artista marcial acabado. Você já morreria. Palma do Buda dourado. A mão de Lee Hyung brilhou com uma luz dourada. Uau! Foi um nível completamente diferente do primeiro round. Um ki dourado que brilhou voou em direção a Seong Ji-han. Ignorando os artistas marciais ao redor, ele desenhou uma grande mão dourada enquanto avançava ferozmente em direção a Seong Ji-han. O nível de habilidade contido nele estava longe de ser considerado sofisticado. Mas com a ajuda da formação 108 Arhat, o poder foi bastante contido. Não consigo bloqueá-lo com minhas habilidades básicas. Por isso, durante o segundo e terceiro rounds, Seong Ji-han evitou os ataques e procurou aberturas. Naquela época, ele pensou que haveria muito tempo. Mas depois de perder o segundo e terceiro rounds, ele percebeu. Não há margem para erros na seleção nacional. A seleção nacional estava frágil como um castelo de areia e não havia espaço para prolongar o tempo. Seong Ji-han relembrou uma habilidade para lidar com esta situação. Embora as 3 técnicas divinas não estivessem disponíveis devido a restrições de poder, havia uma habilidade que ele poderia usar. Minha própria arte marcial, uma fusão de Striking Thunderbolt e Phoenix's Flames. Esta arte marcial foi modificada a partir do decreto do Trovão Divino e teve uma baixa taxa de sucesso. O poder estrondoso do Thunderbolt era significativamente mais forte do que as meras chamas bruxuleantes da Fênix. Restringir o poder de alguém pode realmente permitir uma fusão adequada? Seong Ji-han pensou sobre a formação de Arhat. O poder excessivo que tinha foi suprimido dentro da 108 formação Arhat. Ficou claro que o caminho para revelar a iluminação inicial havia se tornado aparente. Arte divina sem nome, fusão do trovão divino e da fênix, canhão do trovão carmesim. Na ponta da lança, ocorreu um relâmpago vermelho e um único fluxo de eletricidade se estendeu. A energia emitida por este relâmpago vermelho parecia muito menor e mais fraca em comparação com as artes marciais do decreto do trovão divino que Seong Ji-han estava usando.
Embora a intensidade do relâmpago carmesim possa ter parecido fraca em comparação com a técnica divina do trovão celestial que Seong Ji-han vinha usando até agora, ele tinha uma natureza totalmente diferente. O que? Rachadura. Num instante, os arredores foram dilacerados como um pergaminho. A energia acumulada permaneceu vermelha ardente, e um único fio do trovão vermelho não interrompeu seu movimento. ZZZZT. Sem qualquer chance de reagir, Shin Song e Lee Hyung foi perfurado pelo raio vermelho, criando um buraco em seu peito. Chamas irromperam pela fenda. Num piscar de olhos, parecia que seu corpo seria consumido pelas chamas. Miemas, estamos dentro da formação 108 Arhat. Dentro da formação 108 Arhat, Shin Song e Lee Hyung era imortal. Mesmo que o relâmpago carmesim possuísse um poder destrutivo extraordinário, seu corpo se regeneraria rapidamente. Era assim que deveria ser. Por quê? Por que isso está acontecendo? Estranhamente, a rachadura estava se expandindo e as chamas que irrompiam de seu peito não mostravam sinais de extinção. As habilidades regenerativas do guerreiro chinês lutaram para conter essas chamas. Shin Song e Lee Hyung não resistiu à sensação avassaladora de sua força se dissipando. Baque. Ele caiu de joelhos e, pouco depois, o trovão vermelho que perfurou seu peito se estendeu ainda mais. Em direção ao templo com a inscrição, Shaolin. Baque. Antes de chegar ao templo, uma espessa barreira protetora bloqueou o caminho do trovão vermelho. No entanto, o relâmpago carmesim o atravessou, perfurando o prédio. Chamas estrondosas irromperam de todas as direções, consumindo a estrutura. A placa com os caracteres, Templo Shaolin, virou pó instantaneamente, desaparecendo. Os avatares dos monges Shaolin que cercavam Seong Ji-han interromperam seus movimentos e gradualmente tornaram-se transparentes. Com isso, uma mensagem do sistema apareceu. O núcleo da formação 108 Arhat entrou em colapso. 108 A formação Arhat está se desfazendo. O templo Shaolin era realmente o núcleo. Sang Ji-han pensou com um sorriso malicioso no rosto. Originalmente, ele pretendia apenas destruir avatares de monges com o Red Thunderbolt e infligir algum dano a Shin Song e Lee Hyung. O poder do Crimson Thunder Cannon é muito superior às minhas expectativas. KRRR. Seong Ji-han olhou para o templo em ruínas e sorriu levemente. 108 Formação Arhat. Ao longo desta partida, ele estava ganhando tempo e, graças a isso, encontrou uma oportunidade de aprimorar ainda mais suas artes marciais. Talvez tenha sido por isso. Eu modifiquei ligeiramente as artes marciais para melhor me atender. Minha alma marcial aumentou em 5. Pela primeira vez, sua alma marcial aumentou 5 pontos de uma só vez, apesar de ter alocado pontos de atributos no passado sem qualquer aumento. Além disso, Thundercloud Spear, que foi integrado a Phoenix Spear, reconheceu totalmente você como jogador. Você adquiriu a habilidade, Convocar Lightning Cloud. A lança da nuvem de trovoada, anteriormente combinada com a lança da Fênix, parecia tê-lo reconhecido como seu legítimo dono depois de experimentar o poder da Red Thunderbolt. Agora, só preciso vencer esta partida. Ele havia dito 20 minutos, mas parecia que tinha terminado em cerca de 15 minutos. Voltando ao mapa do jogo, ele poderia varrer a base inimiga e garantir a vitória. Isso foi o que Seong Ji-han pensou ao deixar a 108 Formação Arhat. Sua base foi destruída. Você perdeu o jogo. Uma mensagem do sistema anunciando sua derrota no jogo, em vez de uma mensagem da base inimiga, apareceu na frente dele.